Seção 2. Do acesso à educação. Artigo 24. Os órgãos e as entidades da administração pública federal, direta e indireta, responsáveis pela educação, dispensarão tratamento prioritário e adequado aos assuntos objeto deste decreto, realizando sem prejuízo de outras as seguintes medidas. Inciso 1. A matrícula compulsória em cursos regulares de estabelecimentos públicos e particulares de pessoa portadora de deficiência, capaz de se integrar na rede regular de ensino. Inciso 2. A inclusão no sistema educacional da educação especial, com modalidade de educação escolar que permeia transversalmente todos os níveis e as modalidades de ensino. Inciso 3. A inserção no sistema educacional das escolas ou instituições especializadas, públicas e privadas. Inciso 4. A oferta obrigatória e gratuita da educação especial em estabelecimentos públicos de ensino. Inciso 5. O oferecimento obrigatório dos serviços de educação especial ao educando portador de deficiência em unidades hospitalares e congêneres nas quais esteja internado por prazo igual ou superior a 1 ano. Inciso 6. O acesso de aluno portador de deficiência aos benefícios conferidos aos demais educandos, inclusive material escolar, transporte, merenda escolar e bolsas de estudo. Parágrafo 1º. Entende-se por educação especial, para os efeitos deste decreto, a modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educando com necessidades educacionais especiais, entre eles o portador de deficiência. Parágrafo 2º. A educação especial caracteriza-se por constituir processo flexível, dinâmico, individualizado, oferecido principalmente nos níveis de ensino considerados obrigatórios. Parágrafo 3º. A educação do aluno com deficiência deverá iniciar-se na educação infantil, a partir de 0 ano. Parágrafo 4º. A educação especial contará com equipe multiprofissional com a adequada especialização e adotará orientações pedagógicas individualizadas. Parágrafo 5º. Quando da construção e reforma de estabelecimentos de ensino, deverá ser observado o atendimento às normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, relativas à acessibilidade. Artigo 25. Os serviços de educação especial serão ofertados nas instituições de ensino público ou privado do sistema de educação geral de forma transitória ou permanente, mediante programas de apoio para o aluno que está integrado no sistema regular de ensino ou em escolas especializadas, exclusivamente quando a educação das escolas comuns não puder satisfazer as necessidades educativas ou sociais do aluno, ou quando necessário ao bem-estar do educando. Artigo 26. As instituições hospitalares e congêneres deverão assegurar atendimento pedagógico ao educando portador de deficiência internado nessas unidades por prazo igual ou superior a 1 ano, com o propósito de sua inclusão ou manutenção no processo educacional. Artigo 27. As instituições de ensino superior deverão oferecer adaptações de provas e os apoios necessários previamente solicitados pelo aluno portador de deficiência, inclusive tempo adicional para a realização das provas, conforme as características da deficiência. Parágrafo 1º. As disposições deste artigo aplicam-se também ao Sistema Geral do Processo Seletivo para ingresso em cursos universitários de instituições de ensino superior. Parágrafo 2º. O Ministério da Educação, no âmbito de sua competência, expedirá instruções para que os programas de educação superior incluam nos seus currículos conteúdos, itens ou disciplinas relacionados à pessoa portadora de deficiência.
Artigo 28. O aluno portador de deficiência matriculado ou egresso do ensino fundamental ou médio de instituições públicas ou privadas terá acesso à educação profissional, a fim de obter habilitação profissional que lhe proporcione oportunidades de acesso ao mercado de trabalho. Parágrafo 1º. A educação profissional para a pessoa portadora de deficiência será oferecida nos níveis básico, técnico e tecnológico, em escola regular, em instituições especializadas e nos ambientes de trabalho. Parágrafo 2º. As instituições públicas e privadas que ministram educação profissional deverão obrigatoriamente oferecer recursos profissionais de nível básico à pessoa portadora de deficiência, condicionando a matrícula à sua capacidade de aproveitamento e não a seu nível de escolaridade. Parágrafo 3º. Entende-se por habilitação profissional o processo destinado a propiciar à pessoa portadora de deficiência, em nível formal e sistematizado, a aquisição de conhecimentos e habilidades especificamente associados a determinada profissão ou ocupação. Parágrafo 4º. Os diplomas e certificados de cursos de educação profissional expedidos por instituição credenciada pelo Ministério da Educação ou órgão equivalente terão validade em todo o território nacional. Artigo 29. As escolas e instituições de educação profissional oferecerão, se necessário, serviços de apoio especializado para atender às peculiaridades da pessoa portadora de deficiência, tais como: inciso 1, adaptação dos recursos instrucionais, material pedagógico, equipamento e currículo. Inciso 2, capacitação dos recursos humanos, professores, instrutores e profissionais especializados. Inciso 3, adequação dos recursos físicos, eliminação de barreiras arquitetônicas, ambientais e de comunicação. Seção 3, da habilitação e da reabilitação profissional. Artigo 30. A pessoa portadora de deficiência, beneficiária ou não do regime geral de previdência social, tem direito às prestações de habilitação e reabilitação profissional para capacitar-se a obter trabalho, conservá-lo e progredir profissionalmente. Artigo 31. Entende-se por habilitação a reabilitação profissional, o processo orientado a possibilitar que a pessoa portadora de deficiência, a partir da identificação de suas potencialidades laborativas, adquira o nível suficiente de desenvolvimento profissional para ingresso e reingresso no mercado de trabalho e participar da vida comunitária. Artigo 32. Os serviços de habilitação e reabilitação profissional deverão estar dotados dos recursos necessários para atender toda pessoa portadora de deficiência, independentemente da origem de sua deficiência, desde que possa ser preparada para trabalho que lhe seja adequado e tenha perspectivas de obter, conservar e nele progredir. Artigo 33. A orientação profissional será prestada pelos correspondentes serviços de habilitação e reabilitação profissional, tendo em conta as potencialidades da pessoa portadora de deficiência, identificadas com base em relatório de equipe multiprofissional, que deverá considerar, inciso 1, educação escolar efetivamente recebida e por receber. Inciso 2, expectativas de promoção social. Inciso 3, possibilidades de emprego existentes em cada caso. Inciso 4, motivações, atitudes e preferências profissionais. Inciso 5, necessidades do mercado de trabalho.